Capítulo 1 Restaurando a chama dos morávios. Assim como Ezequiel da antiguidade se sentou no vale cheio de ossos secos, também estamos sentados em um grande cemitério, cheio de tumbas que marcam o lugar de descanso de centenas de santos morávios. Esses guerreiros de oração, quase esquecidos por muitos, foram precursores de algumas das obras missionárias mais ricas e ousadas na história da Igreja. Mas, nesse dia, tudo estava em silêncio. Levados até lá em uma missão profética, em uma tarde agradável, em fevereiro de 1993, 19 intercessores, incluindo minha esposa e eu, fizeram uma pausa para orar antes de terminar a andança pelo cemitério. Nossa intenção era chegar à torre de oração feita de madeira que sobranceava o cemitério e a Vila Morávia, localizada na fronteira sudeste da Alemanha, cruzando a Polônia e a República Tcheca. Estava sentado no cemitério durante aquele momento de oração melancólica, e o Senhor falou algo ao meu coração. Filho do homem, esses ossos podem voltar à vida? E respondi com a mesma resposta de Ezequiel, dada milhares de anos antes de mim. Ó soberano Senhor, tu o sabes. Momentos mais tarde, deixamos o cemitério e subimos a colina até a torre de oração. Depois de destrancar a porta, subimos por uma escadaria em espiral que levava ao mezanino no topo da torre de vigia Morávia. Olhando de lá, conseguíamos enxergar bem além das fronteiras da Alemanha Ocidental, avistando as fronteiras da República Tcheca com a Polônia, mas alguma mão invisível parecia tirar nossa atenção da mera observação da paisagem. Nós nos reuníamos mais ou menos em círculo e podíamos sentir a densidade e a profunda expectativa crescendo dentro do coração. Algo estava prestes a acontecer. Clamamos os ventos da unção de Deus, e esse vento estava soprando em nosso meio. Percebemos que ele carregava consigo a mesma unção que uma vez Deus derramara sobre os guerreiros de oração morávios do século XVIII. Repentinamente, todas as pessoas na torre foram tomadas por um espírito de intercessão que nos arrastava, algo diferente de tudo que tínhamos experimentado antes. Orávamos e nos afligíamos, gemendo debaixo da óbvia influência do Espírito Santo. Então, um vento forte repentinamente soprou na torre onde estávamos, levando chapéus e lenços com a sua força. Todos sabíamos que esse fenômeno natural era uma manifestação externa de um movimento poderoso causado pelo Espírito de Deus. Como se fôssemos fomos tomados por uma agonia profunda e suspirada. Sabíamos o que estava acontecendo. Tínhamos viajado dezenas de milhares de quilômetros como equipe e tínhamos experimentado a provisão e orientação incríveis durante toda a viagem para cumprir a ordem do Espírito Santo. Nossa missão era buscar a Deus para receber a unção do Espírito de oração que uma vez repousou sobre o conde Nikolaus Zinzendorf e sobre a comunidade de fé dos morávios. Agora, assim como o profeta Ezequiel conclamou os ventos de Deus no capítulo 37, nós conclamamos os ventos da unção de Deus, e esse vento estava soprando em nosso meio. Percebemos que ele carregava consigo a mesma unção que uma vez Deus derramara sobre os guerreiros de oração morávios do século XVIII. Quando o vento se acalmou, ficamos à espera. Nossa missão estava completa? Terminou tão rapidamente quanto começou? De alguma maneira, todos sabiam que, no tocante a nós, Deus ainda não tinha terminado. Mais tarde, isso se confirmou, mas naquele momento, tínhamos a sensação da mulher em trabalho de parto. Estávamos na calmaria entre aspas, contrações. Repentinamente, fomos espontaneamente impactados, como se fôssemos uma pessoa só,
por um espírito de agonia mais intenso. O segundo vento começou a silvar pelo vale e subiu até o mezanino da torre de oração, onde nós nos encontrávamos. Percebi que esse segundo vento tinha trazido uma nova onda de fé e unção para cumprir o mandado santo de soprar o espírito da oração sobre as nações. Imediatamente, tive a sensação de algo acendendo dentro de mim, de que Deus queria levantar a casa de oração para todos os povos, em 120 cidades, assim como ele soprou seu espírito sobre os 120 guerreiros de oração no dia do Pentecoste. Veja Mateus 21 e Atos 2. Partindo dessas 120 cidades de oração, Deus pretendia cobrir a terra com a sua glória. Quase tudo na minha vida me conduziu a esse encontro divino com Deus na Alemanha. Eu sabia que o restante dos meus dias seriam influenciados por aquilo que exalou naquele dia, em uma torre acima dos túmulos do conde von Zinzendorf e dos irmãos morávios. 3 fios da verdade. O que os irmãos tinham que nós não temos hoje? Muito antes de pisar no território da República Tcheca pela primeira vez, tinha lido livros e artigos descrevendo a comunidade cristã, costumeiramente chamada de morávios. A história deles está entremeada com a vida e o ministério de alguns dos líderes mais importantes da igreja, nos grandes departamentos e reavivamentos que transformaram a sociedade ocidental no século XVIII. Aprendi que Deus deu a eles 3 fios em torno dos quais teceram sua vida, e esses fios ajudaram os morávios a mudar o mundo. Número 1. Eles viviam em unidade relacional, em comunidade espiritual e em vida sacrificial. Número 2. O poder de sua oração persistente produziu paixão e zelo missionários para alcançar os perdidos. Muitos deles chegaram a se vender como escravos e a ir a lugares como Suriname na América do Sul. Assim puderam levar a luz do Evangelho até sociedades fechadas. Os morávios foram os primeiros missionários aos escravos de São Tomé e Príncipe nas Ilhas Virgens. Foram a lugares como a Lapônia, Groenlândia e a muitos outros da África. Número 3. O terceiro fio descreve-se com o lema que guiava a vida deles: ninguém trabalha a menos que alguém ore. Isso tomou forma em um compromisso comunitário de oração constante e ministração ao Senhor. Essa oração prosseguiu ininterruptamente durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias de cada ano durante mais de 100 anos. A vigília de oração dos morávios, que durou mais de 100 anos, e suas proezas missionárias marcaram um dos movimentos mais puros na história da Igreja e mudaram radicalmente a expressão do cristianismo em sua época. Muitos líderes de hoje têm a impressão de que praticamente todos os empreendimentos missionários dos séculos XVIII e XIX, independentemente da filiação denominacional, faziam de maneira muito real parte dos frutos do culto sacrificial dos morávios e de sua oração intercessória profética. A influência que eles exerceram continua sendo percebida até hoje. Está claro que o Senhor está planejando aumentar essa influência uma vez mais. Assim como os 120 cristãos, aqueles que ficaram à espera no cenáculo em Jerusalém durante o Pentecoste, foram batizados com fogo pelo Espírito Santo da promessa, da mesma maneira, aqueles que respondem ao chamado de Deus de ficar à espera diante de sua face, também serão batizados com fogo santo. O grupo de cristãos que se ajuntou para buscar seus sonhos de liberdade religiosa se encontrava em estado muito semelhante ao de muitos cristãos de hoje. Eles tinham históricos religiosos muito diversos.
Durante os 5 primeiros anos da existência comunitária, após a comunidade ser fundada em 1722, eles passaram por contendas, dissensões e discórdias. Não eram melhores nem piores do que eu e você, mas eles assumiram um compromisso com Jesus Cristo e com a oração, o que os transformou para sempre. Eles começaram a ter pensamentos tão grandes quanto os de Deus e a sentir um zelo pelos perdidos semelhantes ao de Deus. Receberam uma fé sobrenatural para encarar os desafios, que em muitos casos custaram-lhe a liberdade ou a própria vida. Ainda assim, eles faziam tudo com fidelidade e alegria. Os morávios mudaram o mundo porque deixaram Deus mudá-los. Deus quer mudar o mundo de novo e Ele está olhando para mim e para você. Você está disposto a buscar a mesma chama que inspirou os cristãos morávios há 2 séculos? A alegria e a confiança serena que os morávios exibiam diante da adversidade e da morte são lendárias. O encontro de Wesley. A primeira vez que John Wesley se deparou com os morávios foi durante uma viagem pelo oceano. A influência deles estava destinada a transformar para sempre sua vida e, em última análise, ajuda a lançar o grande departamento que varreu toda a Inglaterra e a América. Rick Joyner, que é escritor e mestre profético, publicou recentemente um livro intitulado 3 Testemunhas, que descreve a obra miraculosa dos morávios e também o efeito particular exercido sobre John Wesley. Durante janeiro de 1736, Wesley estava em um navio que ia para os Estados Unidos e havia diversos missionários morávios a bordo. Ele se sentiu desafiado pela profunda seriedade e humildade que eles mostravam ao realizar as tarefas mais servis para os outros passageiros, tarefas que nenhum dos passageiros ingleses faria. Quando lhes ofereciam um pagamento, eles rejeitavam, dizendo que era bom para o coração orgulhoso que eles tinham, e que o Salvador amoroso tinha feito mais coisas por eles. Alguns dos passageiros foram terrivelmente abusadores, chegando a ponto de bater neles ou derrubá-los com pancadas, mas eles nunca reagiram nem sequer levaram isso a mal. Muitos pensavam que esses missionários alemães eram covardes, até que a tempestade se abateu sobre o navio. Quando a vela principal rompeu ao meio e o mar começou a entrar no navio, os ingleses entraram em pânico, e seus gritos eram ainda mais altos do que a barulhada da tempestade. No entanto, os morávios ficaram sentados, calmamente cantando seus hinos. Mais tarde, quando perguntaram a um dos morávios se tinha ficado com medo durante a tempestade, ele respondeu: "Graças a Deus, não." Então perguntaram se sua mulher e filhos tinham ficado com medo, e ele respondeu: "Não, nossas esposas e filhos não têm medo de morrer." Wesley registrou isso em seu diário e acrescentou: "Deixei os morávios e me dirigi a seus vizinhos em pranto e tremor, e lhes mostrei a diferença na hora do julgamento entre aqueles que temem a Deus e aqueles que não o temem. Ao meio-dia, o vento amainou. Esse foi o dia mais glorioso que tinha vivido até então." Wesley sabia que não possuía aquilo que vira naquele povo simples e de fé, o povo morável. John Wesley era um pastor ordenado, mas sequer tinha recebido Cristo como Salvador. Ele ficou irresistivelmente atraído pela confiança dos morávios diante da morte iminente. Sabia que não tinha o que os morávios tinham, e decidiu que queria ter isso, fosse o que fosse. A chama dos cristãos morávios parecia aumentar a fome por Deus onde quer que estivessem. Essa fome só poderia ser saciada em um encontro com Deus vivo a quem eles serviam. Quisera Deus que todo cristão, missionário e pastor de hoje, andasse, trabalhasse e cultuasse com a mesma chama
que os morávios carregavam consigo para inúmeras culturas e cidades. Deus se levantou para acender mais uma vez essa chama, só que dessa vez, Ele quer vê-la flamejar entre culturas e continentes inteiros mediante seu corpo, a Igreja. Enquanto você lê essas palavras, o Espírito de Deus está acendendo corações ao redor do mundo, colocando cristãos de joelhos e pecadores diante da cruz. Ele se levantou para cobrir a terra com a glória do Pai, mas ele recebeu a incumbência de fazer isso mediante a vida transformada de seres humanos decaídos, que foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Houve um acontecimento envolvendo Arão, o sacerdote, e a chama de Deus que descreve um peso que se adensa no meu coração por causa deste livro e por causa da obra de Deus nesta geração. Está relatada em Números 16. E o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram rosto em terra, e Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e ponha incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Versículo 44 ao 49. Arão é a própria figura do intercessor. Quando a congregação de Israel pecou ao se rebelar contra seus líderes, Deus enviou seu juízo em forma de uma praga que matou quase 15.000 pessoas. Um número bem maior de pessoas teria morrido, mas Moisés disse a Arão, o sumo sacerdote, que colocasse rapidamente fogo do altar de Deus dentro do incensário. Então Arão literalmente saiu correndo para o meio da congregação levando o fogo de Deus. As escrituras dizem que Arão se pôs entre os mortos e os vivos. A fumaça aromática que subia do incensário em brasas, à medida que Arão a balançava para trás e para frente, formava uma linha democrática entre dois grupos, os mortos e os vivos. Quais são as aplicações para hoje? O que isso significa para nós? Participei de um culto da Igreja Ortodoxa Russa, tentando compreender melhor os princípios dessa passagem do Antigo Testamento. A palavra chantri se refere a um sacerdote que ora e entoa melodias. Se algum dia você já ouviu um canto gregoriano entoado com poder e unção, então sabe como é belo e absolutamente incrível o cântico do chantri. O chantri tem um incensário, um recipiente, uma vasilha que é preenchida com incenso. Durante a ministração, ele libera continuamente uma fragrância e uma fumaça adocicadas que enchem o santuário. Muitas vezes, esse chantri sacerdote se veste com emblemas reais e insígnias sacerdotais enquanto anda entre o povo com os seus instrumentos de sacrifício, o incensário e o incenso. Lembro-me do chantri ortodoxo russo cantando salmos em exaltados louvores. O Senhor é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Depois ouvi o povo dizendo em uníssono, Amém, o Senhor é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Amém. O que vi no culto ortodoxo é aquilo que acredito ser uma descrição muito precisa do que Arão fez. Entretanto, no dia da crise, quando Arão chegou muito perto da Shekinah, a presença de Deus no Santo dos Santos, para pegar o fogo do altar, creio que ele foi consumido pelo zelo do Senhor dos Exércitos e se tornou um radical. Isso é o que Deus quer fazer comigo e com você.
e com todos aqueles os que clamam pelo nome do Senhor. Ele quer quebrar o poder da intimidação na nossa vida e expulsar o espírito do medo, que rejeita e evita o desconhecido. Meu amigo Paul Cain, um dos proeminentes estadistas proféticos de nossos dias, certa vez disse que um dos nossos problemas é que, de tanto medo de atear fogo na mata, não acendemos fogo nenhum. Deus quer que seu reino de reis e sacerdotes novamente pegue a chama de sua presença e saia em disparada com zelo santo na direção de pessoas necessitadas. Tudo o que você tem que fazer é encontrar um altar onde o fogo de Deus esteja aceso, junto com um suprimento abundante de incenso adocicado. Ele quer transformar nossa geração por meio de sua glória Shekinah, assim como ele transformou Arão. Deus quer usar mais do que Moisés ou Arão hoje. Um dos aspectos singulares da Igreja da Nova Aliança é que Deus autorizou e ordenou todos os cristãos a fazerem a obra do ministério. Gente de ponta ou líderes na igreja não podem fazer tudo. De fato, a função principal de existirem, de acordo com o apóstolo Paulo, é preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4, versículo 12. Deus quer um exército inteiro de trabalhadores realizando a obra vital do ministério e edificando o seu corpo, a igreja. Na praga de Números 16, foi refriada porque Arão ficou na brecha. Essa é a definição clássica de um intercessor, aquele que fica na brecha em favor de outro. Arão ficou na brecha em favor de sua geração, e a praga foi refriada. Há uma praga maligna solta hoje em nossas igrejas, cidades e países. Agora o Senhor conclama um povo de sacerdotes a se levantar e levar pessoalmente a chama de sua santa presença para a própria geração em favor da salvação deles e da glória de Deus. Quem ficará na brecha? Permita-me trazer o assunto para mais perto de você. Deus quer colocar de tal maneira o Espírito sobre você que a sua resposta à convocação que ele faz será um retundante: sim, ficarei na brecha em favor de minha geração, aqui e agora. Deixarei de lado qualquer intimidação patética e qualquer embaraço piegas da religião. Farei diferença ao tomar voluntariamente a cruz de um intercessor. Largarei minha vida em favor de outras pessoas diante de Deus. Deus está restaurando o fogo antigo, que uma vez inspirou os morávios a lançar o que, naqueles dias, foi a maior campanha missionária depois do livro de Atos. Ele está restaurando o seu fogo para mim e para você, nesta geração, pois ele quer fazer sua colheita. O primeiro passo começa com a restauração da chama no altar de Deus.